Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui diretamente do estúdio de podcast, onde nós iremos iniciar o nosso primeiro episódio, o STGcast, literalmente aí da Strategy, que é uma consultoria que eu tenho, e nós trazemos sempre conteúdos atuais. E hoje eu tenho um convidado extremamente importante durante todo esse processo de caminhada em termos de organização. E hoje nós iremos conversar com o Dr. Disraeli Ponte, CEO aí do Grupo Easy Emergências Médicas. E é um prazer recebê-lo aqui, Dr. Disraeli. Tá contigo? E aí, doutor Fabrício, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do YouTube. Vamos começar, né, Fabrício? Vamos iniciar nosso bate-papo aqui, com 40 minutos de conversa. É isso. Dr. Disraeli, antes da gente começar a bater um papo mais técnico voltado para a digestão, o senhor pode contar como é que foi esse começo da Easy, né? E a empresa que o senhor atua? Vamos lá. Primeiro tira o senhor, vamos tornar um negócio mais flexível, mais amigável. Bora. Disraeli. O Grupo Easy, hoje formado por duas empresas, né? A Easy Táxi Aéreo e a DPR, Emergências Médicas, iniciou, Fabrício, há 25 anos atrás, e a primeira empresa que eu tive foi uma agência de viagem chamada Argus Turismo, que hoje faz parte do nosso portfólio. Entretanto, está um pouquinho parada e eu estou recomeçando ela aqui agora devagarinho. E aí, dentro do esboço da Argus Turismo, nós começamos a ter alguns clientes que se destacavam. E desse destaque dos clientes, isso aí eu estou falando de 25 anos atrás, gente. A primeira empresa, a Argus, ela começou a se desenvolver e aí teve dois destaques de clientes, que foi o quê? Locação de veículos e locação de aeronave, e fretamento de aeronave. Então, como eu era agente de viagens, eu vendia passagem, vendia Disney, fazia aquelas pacotes de discussões tradicionais. Aí eu percebi que a Argus tinha duas vocações. Sim. Essas duas vocações eu acho que pegou, que era locação de veículo. O que é que eu fiz? Rapaz, eu preciso colocar uma locadora. E eu fui para melhor, fui para a Localiza, fui franqueado da Localiza durante aproximadamente 10 anos e pouquinho, né? E depois da Localiza, eu via outra coisa que era fretamento de aeronaves. Eu já estava ficando craque em alugar aeronave. Todo mundo que pedia avião, pedia para mim. Agora eu ia embarcar meus passageiros, tinha os táxis aéreos comuns aqui, né? Os outros táxis aéreos, e eu sempre acompanhava. E nessa história, um dia surgiu a ideia de, rapaz, eu vou botar um táxi aéreo também. Então veio meio, mais ou menos que junto a ideia de colocar a Easy Táxi Aéreo e a Localiza, com a agência de viagem já funcionando. Sim. E deu certo. Emplacamos as duas. Um funcionário meu que era lá de Recife, seu Evaldo, veio para abrir a empresa. Nós abrimos a primeira Localiza e estávamos constituindo a Easy Táxi Aéreo. E assim fizemos, a Easy Táxi Aéreo surgiu e começamos a voar com o primeiro avião junto com o Dr. Cláudio Dias Branco, foi o que me cedeu a primeira aeronave junto comigo, com o Sênicazinha. Hoje o Sênica praticamente não voa mais aqui no Ceará, é um avião a pistão. E quando a ideia de voar, assim, o Dr. Cláudio se empolgou e me ajudou, me alavancou a colocar a empresa de táxi aéreo. Eu comecei por ele. Eu já voava de ultraleve, eu tinha ultraleve, depois comprei um aviãozinho, vendi o Corolla da minha esposa e comprei um aviãozinho pequeno do Dr. Evaldo, que é médico, inclusive, gente muito boa, gosto muito dele. E aí surgiu, o Dr. Evaldo me vendeu o avião, mas você, o Evaldo, disse, rapaz, eu me recuso a botar um táxi aéreo com monomotor. Aí veio a ideia do Dr. Cláudio Dias Branco e tal. Bom, aí começamos a ir de táxi aéreo. Num decorrer do tempo, eu percebi que uma outra vocação da Easy estava começando a surgir, que era a ideia de fazer aeromédico. No Nordeste não tinha ninguém. Sim. E isso na década de quando? Saía faz uns 20 anos. 20 anos. Eu tinha 5 anos de Argos. Sim. E aí a ideia foi uma remoção para Sobral, não lembro demais. E eu tive que alugar um avião, cara, Goiânia. Aluguei um avião de Goiânia para pegar um paciente em Sobral, trazer para Fortaleza. Rapaz, é caro demais. E eu tenho que acabar com isso, eu tenho que botar o meu. Eu estou botando um táxi aéreo, fui atrás de um kit. Foi aí que eu fui para Porto Alegre encontrar um kit. E aí eu encontrei o meu primeiro Sênica. Meu mesmo, né? Aí
vi o Sêneca, me encantei pelo Sêneca. Disse, rapaz, tem um amigo meu, que é o Rita, lá de Porto Alegre, que vende o kit. Tu já sai daqui com o kit. Eu digo, rapaz, eu vou atrás desse homem. Na mesma hora eu liguei para ele, já bati o martelo, já comprei, o avião chegou aqui com o kit. Me lembro mais, veio eu e o João Felipe. O João Felipe ainda hoje trabalha conosco, é meu diretor de operações, João Felipe Dumont. E iniciamos aí a Easy, dentro da Easy Táxi Aérea, a parte de aeromédico. No decorrer dos anos, aí veio o doutor Dilson, que é concorrente nosso, mas era meu parceiro na época. O doutor Dilson chegou para mim, eu posso coordenar essa tua empresa de remoção. Aí eu, bora. Aí pronto, aí o doutor Dilson veio. Com o decorrer do tempo, a necessidade pediu para a gente botar uma empresa junto. Aí juntou-se eu, o doutor Dilson, mais duas pessoas. Abrimos uma primeira, a Easy Life Emergências Médicas em Sobral, uma ambulância comprada segunda mão do Tião em São Paulo, já trouxe a bicha toda montada para a gente. Né? Aí pronto, aí abrimos a primeira agência numa salazinha minúscula. Como eu já tinha a Easy Táxi lá no aeroporto de Sobral, peguei um espaçozinho, coloquei a ambulância lá, não tinha o que fazer, não tinha como fazer, não tinha espaço para nada. E aí botamos a Easy Life. Aí, no decorrer do tempo, acontece o quê? Uma eventualidade, uma coisa que aconteceu lá em Recife, digamos assim, foi uma enchente muito grande. E essa enchente foi numa cidadezinha perto de Recife, estou tentando lembrar aqui o nome. Precisou de 10 ambulâncias. Eu só tinha uma. E a gente estava no navio com a Lília, a Alvênia, amiga nossa, e ela ligando para mim, rapaz, eu preciso de 10 ambulâncias. Eu digo, eu consigo isso. Aí liguei para o Tião lá em São Paulo, consegui 10 ambulâncias, aí começou a Easy Life na época, começou a se desenvolver. Hoje, criamos a DPR, né, depois de um bom tempo, mas assim, aí começou, eu lhe contei como é que começou a táxi aéreo, começou a Localiza, eu acabei abandonando essa parte de locação de veículos, que realmente é muito trabalhoso, mas foi uma experiência de administração de gestão fantástica, onde eu tive o primeiro contato com gestão profissionalizada, foi com a Localiza, e daí surgiu, pela necessidade surgiu a Easy Life e hoje a DPR. E aí nós começamos a empresa e hoje estamos com a Easy Táxi Aéreo, ainda continuando no aeroporto, atendemos o governo de Pernambuco, o governo do estado, e muitos clientes particulares, toda a estrutura da Unimed Brasil, toda aluga com a gente, contrato, tudo alugado com a gente. E na DPR, hoje o nosso público principal aqui é particular, é privado, e principalmente plano de saúde, né, a Pvida, a Unimed, todos os planos de saúde, e particulares, é uma demanda muito grande. Sim. E aí, pronto, eu fiz um breve histórico do começo das minhas duas empresas principais hoje. Perfeito. 25 anos de estrada. 25 anos, é isso. E aí a gente começa a funilar um pouquinho para a nossa temática de hoje, que, ok, quando a gente começa uma empresa, geralmente a gente não tem um planejamento muito estruturado. Às vezes é uma oportunidade de negócio, às vezes você está ali naquela ocasião e começa um empreendimento, como várias pessoas, vários empresários também que você conhece, que acontece isso. Mas, Israel, chega um ponto na maturidade da empresa que ela começa a exigir um nível de organização mais profissional, né, que foi a palavra que você utilizou em alguns momentos. E o que é que levou, né, a empresa, eu digo a empresa ISO, o grupo ISO, o de Israel encabeçando essa empresa, a pensar numa gestão focada mais no planejamento estratégico? O que é que ocasionou esse desejo de estruturar o planejamento estratégico? Vamos lá. Assim, a parte de... Eu copiei muita coisa da Localiza. Não vou mentir que a Localiza, em termos de gestão, é fantástica. É assim, Fabrício, a estrutura deles, em termos de gestão, é fantástica. E eu copiei muita coisa deles. Eu guardo muita coisa deles. Mas eu tive necessidade, e foi uma coisa que sempre me marcou, fazer o que eles fazem. O planejamento estratégico deles lá é fantástico. Eles fazem um planejamento todo ano, fazem as convenções, fazem a estrutura. E eu pelejei muito com o planejamento. Então, eu não tive só... tive vários consultores. Comecei com o Sebrae, né, foi o meu primeiro, assim... Quando eu saí, a empresa ainda embrionária, as duas empresas, as três empresas. Foi a porta de entrada. Foi a porta de entrada, foi o Sebrae. Né? E a necessidade de ter
uma gestão mais profissionalizada foi através do Sebrae. Né? Me lembro demais que o meu consultor na época lá era o Expedito Matos. Ainda hoje não é mais do Sebrae, está aposentado, mas ainda é meu grande amigo. Guru, é gente muito boa demais, gente muito fina. E ele começou a transmitir algumas ideias fantásticas, principalmente a ideia de fazer o planejamento, mas era muito, assim, o Sebrae é aquele negócio que é muito focado para pequenas empresas, que é a vocação realmente deles. Sim. E quando eu me vi crescendo muito, eu disse, rapaz, eu tenho que partir para outra coisa, porque já deu. Sim. Depois de mais ou menos uns 3, 4 anos de Sebrae, 5 anos, eu cheguei a fazer uns 4 ou 5 planejamentos estratégicos com o Sebrae. O Expedito a gente fazia esse planejamento muito em Sobral, aqui. A gente fazia fechava um hotel, um espaço no hotel, a gente ia para ele, uma salazinha do hotel, e todos os meus funcionários iam. E sempre foi mais ou menos isso. E se tinha algumas dificuldades no decorrer do planejamento estratégico, principalmente no acompanhamento. Eu até comentei contigo isso, né? Que eu fazia o planejamento e não tinha um acompanhamento. Geralmente, a pessoa que faz o planejamento, a maioria, eu acho que é o grande defeito das grandes empresas, das empresas que estão iniciando um processo de planejamento estratégico, é não focar na necessidade do acompanhamento. Porque não basta fazer o planejamento, porque vira um dia de uma reunião. Um dia da reunião com todos os funcionários. E eu tinha necessidade de aumentar essa coisa. Né? Foi aí que, depois do Sebrae, veio o Franklin, e aí, por obra do destino, veio vocês do IEL, né, e da FIEC, né, que a FIEC foi o Ricardo Cavalcante, que eu quero tecer aqui um elogio fantástico, foi ele que me deu a mão mesmo na hora que eu liguei para ele. Ricardo, eu estou precisando fazer um planejamento estratégico na minha empresa. Bora, vamos lá falar com acho que Dana, né? Dana. Vamos falar com a Dana, ela vai lhe ligar. Rapaz, não deu meia hora, ela ligou. E aí veio a concepção de fazer um planejamento estratégico muito mais, digamos assim, organizado e profissionalizado. Né? Eu tive realmente a consultoria do Franklin durante muito tempo. O Franklin, ele fazia o planejamento, me deu uma consultoria, mas ele, como ele era de Mossoró, e acabou que ele voltou mais para Mossoró e a gente ficou aqui meio... Aí foi a época que eu fui para Sobral, depois voltei e vi a necessidade de um planejamento estratégico focado na empresa e com acompanhamento. Perfeito. E aí foi o que aconteceu, mas, nos aproximamos. Esse seu papo que você está falando, assim, chega um momento em que as empresas elas precisam romper com aquele, eu vou, entre aspas, aquele amadorismo inicial de como você começa um negócio. Uhum. Porque quando você começa um negócio, dependendo do seu segmento de atuação, você não estudou gestão. Né? Tem empresários que não estudaram gestão por questões de formação mesmo. Eu sou advogado, para você ter ideia. Advogado que entrou no ramo empresarial e teve que aprender, muitas vezes, na marra. No peito, na raça. Né? E assim, quebrei umas 2 vezes e me reconstruí. Que faz parte do processo de muitas histórias de empresários, começa, quebra, mas aí é que está. A grande questão é que as empresas, não todas, mas boa parte delas procuram planejamento estratégico quando a coisa já não está indo muito bem. Mas o fato da Easy já procurar, já vir nessa cultura do planejamento estratégico, já facilita a gestão que você faz na Easy. Né? Então, com certeza. O que eu chamo a atenção é assim, empresas precisam planejar. O planejar tem que fazer parte do DNA da empresa. Um planejamento que não é, como você falou, não é um planejamento estático, pontual. É um planejamento que tem que ser contínuo, com as avaliações e as análises, está dando certo ou não está dando certo. E se você fizer ter a ideia de fazer o planejamento, eu acho que é o primeiro passo que todo empresário de pequeno e médio porte tem que tomar iniciativa. Sim. Assim, é um norte. Você pega um ponto e é aqui que eu vou. O planejamento estratégico é para isso. É você nortear os caminhos que você vai trilhar. Mas muitas e muitas vezes nessa trajetória e devido às coisas do dia a dia, do cotidiano, a gente se perde. A gente se perde e tira o foco. Tira o foco por conta do dia a dia, o dia a dia mesmo. Aquele negócio, a rotina acaba lhe tirando do foco do planejamento estratégico. Sim. E aí é que eu vejo a necessidade de não só ter um planejamento estratégico daquele dia, nós fizemos no ano passado, né? Nós fizemos ano atrasado, fizemos para 2 anos, 2024 e 2025. Perfeito. Foi uma coisa tão
fantástico, porque eu disse, ó, nós temos que necessariamente fazer o acompanhamento. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando aqui muito na relevância de ter o planejamento. Agora, quando a empresa não tem planejamento, o que é que isso pode causar? Perde o norte, cara. É que eu estou dizendo, a rotina do dia a dia, aquela coisa comum, acaba consumindo a gente se você não tiver uma estrutura para entender aquele ponto que você vai ter que seguir, cara, você se perde. Você se perde mesmo, única e exclusivamente porque a coisa é tão dinâmica e se você ficar muito preso à rotina, você acaba perdendo o norte de onde você quer caminhar. E você não chega a lugar nenhum se você não tiver definido para onde você quer ir. Se você não quiser chegar, de eu sair de um ponto A para um ponto B e não tiver um projeto, uma organização para aquilo, e se deixasse levar pela influência do dia a dia, você se perde. Você se perde, você atravessa, você sai do eixo. É aquela história, o planejamento estratégico ele é a espinha dorsal da organização. Então, quando nós trabalhamos essa espinha dorsal e que nós conseguimos enxergar essas ramificações daquilo que nós estamos fazendo bem, daquilo que nós precisamos melhorar, é o raio-x, né? Então, quando a gente tem esse norte, quando a gente tem essa estrutura muito bem montada, nós temos clareza, primeiro, das nossas deficiências. A gente sabe onde a gente pode melhorar. E melhor ainda, a gente tem clareza daquilo que a gente é bom. E a gente potencializa. Cara, e eu vou um pouquinho mais além. Quando você projeta, que o planejamento estratégico é uma, digamos assim, uma ilação. Todo mundo começa a projetar, começa a sonhar, é um sonho coletivo. Né? E quando você constrói esse sonho, você, traçando o objetivo no subconsciente, fica a necessidade de você buscar aquelas metas, aquela coisa que você traçou. É diferente de uma empresa que não tem nada, está trabalhando no dia a dia, cai na rotina e se perde. E aí, quando para ver, eu cresci, não cresci, evoluí, não evoluí, você se perde. Você se perde, aí você acha, você tem uma quantidade X de funcionários que acha que está fazendo, abafando, o dinheiro está entrando, e aí quando você percebe, você está gastando muito mais do que acha que está entrando, mas não consegue perceber. É isso. E é um grande mal. Você não ter o planejamento estratégico, acho que a grande coisa é, você tem que sonhar. E o planejamento estratégico é um sonho coletivo. Nesse sonho coletivo, você tem que demarcar e delinear para onde você vai. Se você não tiver aquela coisa traçada e corrigir no curso, né, é muito a ver com a aviação também. Você sai de um ponto A para um ponto B, tem derivação de vento, tem vários fatores que podem lhe desviar. Se você não ficar atento, você se desvia. E o planejamento estratégico é isso, é você mapear o que é para onde você quer ir e você quer organizar a sua estrutura para chegar naquele ponto dentro de uma organização e não feito doido, tentando, empurrando com a barriga como a maioria da gente faz. Eu fiz muito isso, ganhar dinheiro, tentava achar que estava dando um caminho certo. Muitas vezes estava no caminho certo, mas intuitivo. Sem uma base, digamos assim, científica, tecnológica, sem, totalmente na fase da intuição. Mas quando você profissionaliza essa intuição, eu não estou mais na intuição. Hoje eu fiz um planejamento, quero chegar aqui, tenho minhas metas para ser atingida, tenho minha meta para ser batida, fiscalizar, mas eu nunca tinha trabalhado com indicadores. Foi da ideia lá do IEL e tudo, foi que nós começamos a trabalhar com indicadores. Hoje eu sou escravo de indicadores. Eu não vivo mais sem um indicador perto de mim. Toda terça-feira tem reunião para saber os indicadores. É termômetro. Né? E aí é uma reunião semanal. Isso. A gente avalia o planejamento hoje semanalmente. Perfeito. Eu faço 2 reuniões na minha empresa. Uma na terça-feira, que é de número de termômetro, de indicadores, e uma reunião, isso também definido no planejamento estratégico. Reunião na sexta-feira operacional. Eu preciso saber onde é que todos os meus da minha empresa estão indo, que estão fazendo. Então, eu faço uma operacional. E definido também no planejamento estratégico, na segunda quinzena, a primeira quarta-feira, depois do dia 15, a reunião de o resultado do mês anterior. Porque dá tempo fechar, dá tempo tabular. Então, primeira quarta-feira, depois do dia 15, seja qual for o mês, a gente faz uma reunião de indicadores mensal. Então, assim, são 2 visões distintas. Primeiro, a mensal, que vai dar os números que você fez, os indicadores que você seguiu, que você botou, que você delineou para a sua empresa.
E a segunda é a visão operacional que você tem que seguir também. Eu não abro mão dessas duas reuniões. Uma das coisas que eu chamo muita atenção, Israel, é assim, às vezes na cabeça do empresário não, mas eu estou ganhando, eu estou tendo receita, está sobrando aqui, dá para pagar as contas e está sobrando alguma coisa. E quanto a isso, tudo certo, está sobrando. Mas a pergunta que eu sempre faço mas será que não poderia sobrar mais? Então, quando a gente entra no viés do planejamento, é justamente nós otimizamos esses recursos para deixar melhor resultado. Rapaz, eu vou um pouquinho mais além. Às vezes você pensa que está ganhando, se ilude, acha que aquele dinheiro é todo seu, e muitas vezes acontece com vários empresários. Eu estou ganhando muito, e você não tem noção do que você está gastando. Isso. Quando o planejamento estratégico vem, ele consegue mapear e consegue criar aqueles indicadores. Cara, mapeia isso direitinho. Sim. A gente tem noção do que está ganhando, do que está perdendo, e o melhor de tudo é você organizar isso. Sim. Porque muitas vezes, cara, a gente pensa que um determinado projeto está dando certo, está dando lucro, quando você bota na ponta do lápis, rapaz, empatou, eu estou perdendo. Aí você tem que mudar a estrutura. Tem que mudar a estrutura. E quando você não faz essa continha na ponta do lápis, você se perde. Se perde. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa construção da estratégia, quais foram os principais desafios que tu encontrou? Teve desafio? Teve, vários. Me cita aí pelo menos 2, Israel. Eu vou dizer assim, a primeira coisa é ter a cultura de entender o que é indicador. Cultura, interessante. Cultura dos indicadores, de mensurar aqueles índices, por exemplo. Às vezes índices que você acha que você não consegue perceber a importância, mas depois você consegue ver. Por exemplo, um dos indicadores que nós fazemos é fidelização de clientes. Uhum. Toda final do mês a gente vê quantos clientes fizeram proposta, quantos foram aceitos, quantos não foram aceitos e quantos clientes voltaram. Perfeito. E quantos clientes a gente continua no nosso mapa. Isso. Cara, 90% das empresas não fazem isso. 90% não, eu estou sendo aqui, eu estou chutando um número qualquer. Mas várias empresas não têm noção do que é que você tem. Índice de fidelização de cliente. Esses indicadores, mapear isso aí, é uma coisa assim. Eu acho que um dos pontos mais desafio que você tem é conseguir seguir com esses indicadores. É entender a necessidade dos indicadores, a importância dos indicadores. Dos mais simples, por exemplo, a gente criou um indicador de mapear a quantidade de reunião que a gente faz. É interessante, você sai do contexto um pouquinho, você pede 3 reuniões, lá no final do mês, rapaz, nós fizemos só 80% das reuniões necessárias e não fizemos o completão. Mas vem cá, por que eu não fiz as reuniões? Eu fui entender. Alguma eu estava viajando. Hoje, rapaz, quando eu priorizo a reunião de terça e sexta, o meu indicador. Se eu não fizer a reunião, vai acabar interferindo no indicador. Quando um funcionário falta, o indicador vai acabar chegando. Então, assim, o grande desafio é você criar a cultura de mensurar essas coisas. Isso. Por mais simples ao mais complexo. Isso. Por exemplo, números. Quando você pensa em metas orçamentárias mesmo, de decisão financeira. Esse é um indicador fantástico. Você tem que atingir aquelas metas, você tem que saber quanto é que entrou. Você tem que saber quanto é que você está gastando, indicador de quanto é que você está gastando. Rentabilidade. Muita gente não faz, não sabe nem o que está gastando, nem com o quê. É isso. E aí você cria um indicador de receita e cria um indicador de despesa. Que você me ensinou isso muito bem. E é que eu digo, o maior desafio meu foi aceitar essa cultura, absorver essa cultura. Eu não tinha. Perfeito. Não tinha isso. Você falou um indicador que antes de tu continuar, Israel, você falou um indicador da parte de clientes. Né? Fidelização de clientes. Fidelização de clientes. Para mim é um dos principais blocos de mensuração. Porque o que é que acontece? As empresas, elas dizem muito assim, caramba, a gente precisa trazer mais cliente, Uhum. Então fica naquela coisa de buscar o novo, mas não cuida quem está dentro de casa. Pois é, isso acontece demais com a gente. Então, quando a gente olha por esse viés do indicador, poxa, será se eu estou fidelizando meu cliente? Será se aquele cliente que eu atendi há 2 anos atrás aqui no nosso portfólio, na nossa estrutura de clientes, será se a gente ainda está atendendo esse cliente? Porque, às vezes, o olhar para fora faz com que a gente perca o olhar interno de valorização desse cliente, que muitas vezes a gente deixa desapercebido. E de Israel, dentro dessa estrutura de indicadores, o que é que mudou a tua forma de gestão? Qual foi o ponto que rompeu? Cara, a gente estrutura, mas o que é que isso mudou a tua forma de fazer gestão?
o que eu vi assim, hoje a minha vida é trabalhar com indicadores. Meu dia a dia é trabalhar com isso. É correndo atrás para saber se os índices estão bem ou estão ruins. Então, assim, hoje eu norteio o meu dia a dia não mais na rotina do operacional. Sim. E quando você se envolve demais com o operacional, você sai do pensamento estratégico, da filosofia estratégica. Isso é normal demais, a gente se empolga. O operacional é muito bom, é muito gostoso. Você é aquele negócio empolgante que vem da sua cabeça, você vai, realiza, faz. Você consegue realmente, digamos assim, concretizar aquilo que você estava falando. Mas muitas e muitas vezes, quando você volta para os indicadores, aí você consegue perceber se eu estou fazendo isso aqui, está certo? Não, é errado. Alguma coisa está dando errado. Aí, indicadores mais simples, fidelização de cliente, que eu particularmente, eu vou dizer com bem sincero, eu nunca tinha pensado nisso. E nenhuma das estratégias que eu pensei no passado, nenhuma das consultorias focaram nisso. Não só nisso, eu estou dizendo, eu achava que isso era banalidade, não tinha tanta importância, principalmente que trabalha com remoção de pacientes. O paciente às vezes falece, muitas vezes fica bom, não precisa de ambulância, é uma coisa que você não precisa no dia a dia. Sim. Né? Exceto alguns pacientes críticos que é do dia a dia, mas 90% dos meus pacientes não precisam do dia a dia. Mas quando você precisa, tem que se lembrar que é o de Israel que vai lhe ajudar. Vai contar o telefone do de Israel, vou atrás dele aqui, vou atrás da empresa dele, vou atrás da ISO. E isso é que, às vezes, a gente pensa, é o indicador que vai fazer isso. É a cultura de você ter, e é um desafio grande, você botar essa cultura na sua empresa. Hoje a gente trabalha muito com isso. Os principais ganhos de gestão que hoje a Easy tem com essa nova estrutura de planejamento, o que é que, assim, rapaz, isso aqui tem sido nosso diferencial, a gente tem ganhado com isso, nesse modelo de gestão? Cara, nesse modelo, eu acho que assim, você passa a conseguir, até assim, digamos assim, a mensurar aquilo que você está acertando e que você está errando. Quando você cria um projeto novo, e você vai muito na intuição, por exemplo, nós criamos o projeto da Motolância. Uhum. E na idealização do projeto é fantástico. Na concretização, até hoje eu não consegui sair. Sim. Mas, agora, aí o que eu me reorganizei, estou me reorganizando, estou criando indicadores para isso, e aí sim, vamos trabalhar em cima disso. Aí pode até não dar certo, mas eu vou perseguir isso até o índice dele melhorar. E esses desafios e essa digamos assim, esse modelo de gestão baseado em planejamento estratégico, em desenvolvimento de indicadores importantes para o seu dia a dia, em criar indicadores para aquilo que você acha que não tem nenhuma importância, mas que na verdade tem uma importância fundamental. Por exemplo, nós temos uma dispensação que eu ainda não consegui ver e até conversei isso contigo. Eu tenho que identificar quais são os indicadores que eu vou puxar dela. Sim. Eu estou criando indicador para tudo agora. Até para comida, daqui a pouco eu vou criar para qual prato tem na. Estou ficando viciado em indicadores. E eu acho que a gestão fica muito mais, digamos assim, acessível a gente, os números, a formalização da receita e da despesa, quando você coloca isso no papel toda semana, quando você consegue mensurar isso, você consegue perceber se você está indo para o caminho certo ou errado. Né? Então, assim, criar projeto é importante, trabalhar o operacional é fundamental, mas você tem que parar, sair da sua rotina e tentar visualizar o norte que você quer ir. E digamos assim, um dos grandes desafios foi aceitar essas culturas. Cultura de mensurar tudo, né? Que eu não tinha. Realmente eu não conseguia mensurar. Hoje não, a gente consegue mensurar, consegue ver, consegue acompanhar. Sim. Nós criamos, por exemplo, dentro da Easy, dentro do grupo, uma pessoa só para cuidar de dados. Sim. Ele cuida exclusivamente de dados. Então, assim, o Paulo hoje, a visão dele aí conseguimos um curso do IEL para ele. O IEL tem uns cursos que é preparatórios, tem vários cursos, né? Eu acho que... Análise de dados. Análise de dados. E aí pagamos o curso, vamos fazer isso. E agora vamos seguir nisso. E o que você não consegue fazer, você vai atrás. Sim. Né? Aí hoje eu tenho uma pessoa só para cuidar de dados, de números. Ele cuida de dados de tudo, principalmente desses indicadores. A vida dele é seguir isso. Né? E assim, você consegue desenvolver outras coisas, por exemplo, dentro
da estrutura, nós criamos a ideia do índice de capacitação dos funcionários. Ah, não faça hoje, não. Os funcionários ficam perguntando, rapaz, não vai ter não? Cadê o curso? Cadê isso? Não vai ter não? Por que cria se não faz? E Né? eles cobram. Cobra? Eles Cobra cobram. até demais. Aí às vezes fica na necessidade de fazer. Mas sabe o que é isso, Israel? É transparência na gestão. Então, quando nós trazemos... A gestão por indicadores, ela traz literalmente essa transparência de como nós estamos indo na gestão. É como ter aquela máxima, né? Como é que eu vou medir algo? Como é que eu vou saber se eu estou no canto certo se eu não tenho com o que medir? Então, a gente não gerencia o que não se mede. Então, quando nós começamos a criar indicadores de medição, a gente consegue dizer se está indo bem ou está indo errado. Então, quando nós trazemos a cultura do indicador, e aqui a gente não está falando em quantidade exorbitante de indicadores, são indicadores estratégicos. Estratégicos, e você às vezes nem percebe essa estratégia. Então, quando você alinha esses ponteiros, quando você alinha a cultura da empresa a analisar dado, transformando isso em informação e, consequentemente, ajudando a tomar de decisão, isso faz com que as pessoas enxerguem o valor da empresa. E assim, cara, traz transparência. Traz transparência. Verdade. E essa transparência vai muito além do que a gente pode imaginar, sabia? Ela vai além, porque hoje o funcionário, ele persegue essa transparência. Hoje o meu... Falar de funcionário, até isso é um pecado agora, é de colaboradores, né? Nossos colaboradores, eles perseguem o que a gente está fazendo. Eles sentem a evolução com a gente. Eles gostam de sentir, de vestir a camisa da gente, né? E aí, quando você consegue mensurar e consegue colocar isso no dia a dia, né? Como eu faço as reuniões lá, o planejamento estratégico é com todo mundo. Da copeira, zeladora, até o pessoal da diretoria vai parte do planejamento comigo. Mas quando você sai dessa aqui e sai daqueles, digamos, na vez passada nós fizemos 4 semanas, né? Foram 4 sábados. 4 encontros. 4 encontros. Termina os 4 encontros e aquilo ali morre, cara, é mesmo que 4 reuniões sem futuro. Sim. Aí você tem a necessidade de puxar e fazer com que a coisa aconteça. Isso. E é fantástico. Por exemplo, uma vez por ano, a gente fez aquele que fez agora, eu achei fantástica essa experiência nossa. Foi a primeira vez que eu fiz um planejamento estratégico para 2 anos, e no meio do caminho nós paramos para fazer uma avaliação. Aí lá na sede do IEL nós conseguimos descobrir o que é que estava funcionando, o que é que não estava funcionando e por que não estava funcionando. E foi assim, foi fantástico isso aí. Por que o indicador tal não deu certo? Por exemplo, o nosso investidor de planejamento estratégico de investimento, né? O plano de investimento. É um indicador que não saiu do lugar. Aí, por que não saiu do lugar? Porque faltou uma coisa para a gente que a gente não devia ter feito no começo e não fizemos, que era o planejamento orçamentário. Perfeito. E aí, como é que você vai fazer um plano de investimento se você não tem orçamento? Perfeito. Você não sabe nem o que é que você ganha, o que é que você gasta, ou não tem nem noção. Então, assim, aí isso é que eu estou dizendo. Você para avaliar o planejamento estratégico pelo menos uma vez por ano, e a ideia foi fantástica de fazer isso de 2 anos, porque você não vai fazer outro planejamento, você vai avaliar o que você fez. Quando terminar 2025 agora, nós vamos fazer outro planejamento. Até eu tinha colocado no meu caderninho, nós vamos fazer isso em dezembro ou em janeiro. Porque dezembro de 2025 ou janeiro de 2026. Porque a gente tem que mapear os próximos anos. Eu acho que aquilo ali, chega um momento que o planejamento se consolida. E o mais importante é a gente perseguir agora nessa segunda fase. A primeira fase foi, o ano de 2024 foi toda de mapeamento. A segunda fase agora, que teve esse nosso encontro, foi um dia, um sábado. Mas, cara, a gente conseguiu mapear tudo o que tinha de certo e de errado. E por que a gente não conseguiu fazer o que a gente tinha planejado? É isso. E aí, o bom de tudo, não fiz isso só. Com todos os funcionários da empresa, dentro do IEL. Todos. Foi um dia, a gente mapeou, só não foi quem estava de plantão. Mas você para sentir novamente por que isso deu certo, por que isso deu errado. E aí você consegue mensurar o ordenamento que você está seguindo. Isso. E aí foi show, foi muito bom. A grande questão de Israel é que, às vezes, eu chego em empresa e diz assim, rapaz, cadê o teu planejamento estratégico? Vocês têm? Não, nós temos o planejamento estratégico. E quando nós entramos para dentro do processo, esse planejamento muitas vezes está engavetado.
Então, assim, é a cultura, muitas vezes, do gestor fazer esse encontro, que é muito válido, mas o processo ele se perde no meio do caminho. E quando você convida os colaboradores, aí nasce aquela frase épica, de novo? Ou, pra que isso? Porque esse filme muitas vezes se repete. Esse filme se repete, né? Então, a preocupação que nós temos quando nós fazemos um planejamento estratégico não é apenas fazer aquele momento ser único, mas o acompanhamento e desdobramento. Esse é o segredo. Exato. E outra, não sei se você percebeu o lado positivo da coisa. Quando a gente começou a fazer isso no começo de 2024, né, foi mais ou menos em janeiro, nos nossos encontros, não estava assim, eu tinha passado 3 anos sem fazer planejamento, 4 anos, 3 anos sem fazer planejamento, e voltamos a fazer. E eu não sei se tu percebeu, não tinha aquele profissionalismo todo, eu acho que o pessoal era meio descrente. Teve alguns funcionários até que me para que tá aqui, senão nós nem ser cumprido. É o de novo, né? De novo, né? Fazendo aqui para quê? Para não cumprir, né? Aí quando você, depois de um ano, você consegue mostrar para eles o que é que nós fizemos, o que é que não fizemos e não fizemos por quê. Isso. E é importante que até eu, como proprietário, como gestor, senti a necessidade de entender por que nós não conseguimos fazer determinados pontos. O plano de investimento foi um que não conseguimos fazer, mas não foi por incompetência, não. É porque não tinha norte. Isso. Nós fizemos agora, refizemos toda a estrutura e vamos agora criar o norte. Nós fizemos umas mudanças estruturais muito grandes, cara. Esse ano, o Grupo Easy foi mudança, mudamos a contabilidade, passamos para uma empresa maior, mudamos a estrutura gerencial nossa. Muito bom. Amadurecemos muito mais os nossos... Frutos das discussões no planejamento. Com certeza, saiu daí. A gente estava necessitando, o nosso departamento pessoal estava meio capenga, vamos mudar, vamos organizar a nossa estrutura de gestão mesmo, do financeiro, da coisa. Precisa dar uma mapeada, vamos criar. O setor comercial não tinha, cara. Né? Não tinha um comercial. Hoje nós temos uma pessoa só para o comercial, nós temos dentro do planejamento, fruto dele, conseguir mapear o que é que a gente vai fazer no comercial. Não, o nome CRM, né? CRM, sisteminha para a gente poder descobrir. Hoje nós temos dentro do nosso projeto, né, dentro do nosso sistema do Cavoc, já tem o CRM, eu não sabia. Né? Aí quando tu fala o CRM, eu vou atrás disso. Mas vamos implantar, vamos criar, vamos desenvolver. E é interessante que não é uma coisa, digamos assim, minha. O desenvolvimento da ISO, do Grupo ISO, não passa por mim, não é só meu. Né? Eu vejo, cara, é a dedicação de todos os funcionários. A equipe hoje está muito coesa. Se tu veio lá como é que está a energia da gente hoje, é aquele negócio assim muito, muito, assim, todo mundo se preocupa um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Se um sai da linha, todo mundo tenta corrigir. É isso. Tenta, na própria reunião, vamos aqui, o que é que está acontecendo? Tá assim, vai regulando. Assim, vai regulando. O dia a dia de toda empresa tem aquelas panelinhas, tudo, tem que dissolver, está começando, está ficando profissional. Toda empresa tem que ter panelinha, porque são uns funcionários que tem mais, se aperfeiçoa mais com o outro, tem mais chegamento com o outro, lógico que vai fazer. E agora, é boa até o momento que não prejudica. Isso aí vem de onde? Vem da análise de determinados parâmetros que a gente consegue perceber que o operacional não está bom. Perfeito. Que o operacional está dando errado. Então, rapaz, interfere com tudo. Perfeito. A ideia de mapear o planejamento e de fazer o planejamento é porque a gestão fica toda envolvida. Esse é o segredo. E não fica ali... concentrado numa mão só. Nas 4 paredes do financeiro, da contabilidade. Não. Ele tem que partir para o operacional. E todo mundo se sente partícipe, né? É isso, cara. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o conselho que tu dá para uma empresa que não tem um planejamento estratégico estruturado? Meu amigo, corra e faça. Eu não vou dizer aqui, procure o IEL ligeiro. Eu, graças a Deus, tenho a facilidade de ligar para o Ricardo Cavalcante e pedir para ele me ajudar. Mas, meu amigo, se você é uma empresa de pequeno porte, seja lá de que nível... Né? Até das grandes, né, chefe? Não, eu tô começando aqui eu acho que o planejamento, essa cultura do planejamento devia partir até para o pipoqueiro. É verdade. A ideia é tão fantástica, se o cara planejar, eu quero vender tantos pacotes de pipoca. Até isso, parece que existe o segredo, aquela história do segredo, o que vem no subconsciente, aquela magia. Starta a chave. Starta, cara. É impressionante. Então,
partir do momento que você mensura o que é que você quer, você organiza o que é que você quer dentro de um planejamento, dentro de uma coisa focada e não numa coisa assim desestruturada. Eu acho que a partir do momento que até uma pessoa mais simples, digamos assim, um cara que tem uma carrocinha de cachorro-quente, né? Se ele tiver um mínimo de organização, ele vai entender que ele tem que comprar aquela quantidade X. Se ele comprar determinado produto, uma linguiça qualquer, uma salsicha qualquer, ele consegue vender mais se ele comprar essa. E, ao mesmo tempo, melhora a qualidade, mas diminui, aumenta um pouquinho o preço. Beleza, mas eu estou melhorando a qualidade e eu vou ter mais cliente vindo. Faça esses testes, faça isso aí, se desenvolva nisso. Agora, você não consegue ir nem para nenhum canto se você não conseguir planejar. Ter essa visão clara. E essa visão do planejamento, eu acho que o grande show do planejamento estratégico é o sonho. É porque todo mundo fica com aquela elucubração mental ali, sonha que só, poxa, vai lá para cima, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. Cara, mas quando chega no dia a dia, você vai lapidando. Isso. Mas tudo começa porque você sonhou. É isso. E você sonha coletivamente. A grande sacada do planejamento estratégico é você dar a oportunidade para os seus funcionários sonharem junto com você. Isso. Todo mundo sonha junto. Tem ideias que foram dadas lá que não veio de mim, cara. Isso. Não surgiu de mim, surgiu dos funcionários. Perfeito. Daquelas reuniões que nós fazemos quando a ideia que tu teve lá, não sei se é uma metodologia ou foi ideia mesmo, a concepção de fazer os grupos e mapear aquilo ali como é que tu chama? Scanner, né? Aquele papel que tu bota lá. No Canva. O Canva, esses nomezinhos aí. O nome inglesado. Botar aquilo no papel e você botar o grupo todo para desenhar aquilo ali. Todo mundo desenhando aquilo e depois você unir todos os desenhos, as peças daquilo ali e depois dar outra filtrada, como tu faz, mapeia tudinho e entrega para a empresa. Ó, vamos seguir isso. Cara, é assim, se você não tem um planejamento estratégico na sua empresa, cuide de fazer. Cuide de fazer, porque hoje nenhuma empresa vive sem isso. E não dá mais, nesse mundo competitivo que nós estamos, nesse momento que nós estamos passando, né, de uma concorrência grande, e a transformação é constante, é diária. Isso. O mercado está seguindo, está andando muito rápido, a tecnologia avançou demais, Isso. Internet, a informação, rapaz, a velocidade que a informação hoje se transmite é muito ligeiro. Rápido. E se você não se organizar para isso, meu amigo, você não consegue. Fica para trás. Fica, é fantástico. Costumo dizer, Israel, que é o seguinte, quando nós nos alinhamos internamente, o ambiente externo, ele cuida de se alinhar. Então, quando a gente fala em planejamento, é onde nós temos esse alinhamento interno. E quando nós temos esse alinhamento, nós temos essa visão muito clara, primeiro entre a gente. O de fora, a gente consegue resolver. Por isso que as empresas, às vezes, querem o resultado de fora, mas não tem um alinhamento interno. Então, quando a gente tem essa cultura do planejamento, quando a gente planeja, de fato, assim, ei, gente, vamos se alinhar. Ei, pessoal, vamos aqui dar as mãos num propósito só, como você disse. Junta essa turma, alinha a visão e vamos para cima. Então, quando nós fazemos esse arremate, eu olho para você e digo assim, hoje a Easy é o que é, pelos colaboradores, sim, mas principalmente, Israel, por experiência de outras empresas. Porque os diretores, os CEOs quiseram. Não adianta nada a gente fazer um planejamento se o diretor não aportar aquele projeto, se ele não patrocinar aquele projeto. Fabrício, é por isso que eu uso o termo cultura. Né? Eu acho que a partir do momento que você desenvolve essa cultura, eu passei 3 anos sem fazer. E senti a necessidade, assim, hoje é a cultura que já está dentro da empresa. Enraigou, está dentro, está na raiz agora. Criou raiz. Sim. E essa raiz é que vai desenvolver a gente. E provavelmente, desenvolver muitas e muitas coisas que veio do planejamento, sim, que sai dali, daquela conversa, até dos sonhos que todo mundo tem junto, coletivo ali. E é fantástico quando você vê aquilo se realizando. No decorrer de um ano, você consegue, nós conseguimos chegar aqui, sim, até um nível de faturamento. Sim. A gente projetou um faturamento de 32% a mais, conseguimos. Sim. E aí, mas isso aí não foi conseguido da noite para o dia, não. Foi olhando as metas toda semana. O resultado semanal, olhando cultura, centavo por centavo. Cultura. Né? Aí quando a gente chegou, tudo tá indo pelo caminho certo, agora a gente precisa reorganizar. Isso. Tem muitas coisas que a gente não conseguiu fazer. E aí por isso que eu tenho que fazer. Todo ano tem que ter um alinhamento. E vamos seguindo.
É isso. Gente, Israel. Já 48 passou minutos. rapidamente. Amigo, muito obrigado pela sua participação. Um prazer imenso ter você aqui. Rapaz, acho que essa conversa aqui poderia ter durado mais meia hora. Que Experiência de causa, né? Como diz a história, a gente quer trazer aqui esses temas relevantíssimos, né? De resultado mesmo. Então, muito bom fazer esse projeto com vocês, junto com a Isa. A gente já tem uma caminhada junto. Com certeza a gente vai estar caminhando mais para frente nessa estação e estações futuras, mas que seja contínuo esse processo. Amigo, vou dizer aqui para você agora, olhando aqui na câmera aqui, direcionada para a gente, dá uma dica boa para você. Não é caro, não é um custo exorbitante, é algo que você não possa pagar, não. Precisou de uma ideia, de um planejamento estratégico? Procura estratégia. Através do Fabrício. Procure o IEL, que é altamente acessível. Se por acaso você não tiver condições, ainda está engatinhando e acha que é coisa muito cara, gente, não é. Não é pelo retorno que dá. E a gente, às vezes, a gente fica num sonho achando que aquilo ali é impagável, que é muito caro. É não, gente. É não, cara. Não dá, vai para o Sebrae. O Sebrae é fantástico para pequena e média empresa. É fantástico. Hoje os órgãos governamentais ajudam muita gente nessa parte de estrutura. Tem muito subsídio. Mas se você tiver um pouquinho mais de visão, já tiver um tempinho mais, procura a estratégia, dá uma ligadinha pro Fabrício. Aí tem aqui. E dá certo, né, chefe? E dá certo. E é tranquilo, é bom. Órgãos como a FIEC, como o IEL, a Rafaela, foi uma pessoa muito direcionou muitas vezes a gente para determinados cursos, para aquela é um outro mundo que quando você entra, você consegue ver como é que eu fiquei tanto tempo fora disso. Né? Isso. E é isso que eu quero agradecer aqui a todos. Foi assim, está sendo para mim uma experiência fantástica, muito boa, muito positiva. E é como a gente conversou no outro dia, eu quero é que a constância disso não desapareça com o tempo comigo. Jamais. Às vezes a gente, se você não fizer um alinhamento, você se perde e você sai do eixo, você sai do foco. E é isso que eu estou dizendo. Tenha um planejamento, tenha uma consultoria e um norte para ser na sua vida. E é isso aí, você vai desenvolver muito sua empresa. É isso. Por experiência própria, eu dou o depoimento para vocês. Chefe, obrigado. Meu amigo. Obrigado pela parceria. Eu lhe agradeço. E contanto, pode contar comigo para outros assuntos. A estrada é longa. Muito obrigado pela sua audiência nesse episódio do STG Cast, falando aqui com Israel Ponte, do Grupo Easy Emergências Médicas. E logo, logo nós traremos todo esse episódio gravado no canal do YouTube para você acompanhar na íntegra também. E fica ligado, até o nosso próximo encontro do STG Cast. Tchau, tchau.